Abre a sua Bíblia no livro de Esther. Lá no Antigo Testamento, o livro de Esther. Eu quero compartilhar com vocês. Esses dias eu li o livro de Esther e Deus falou algumas coisas comigo, não a respeito de Esther, mas a respeito do primo de Esther, chamado Mordecai, ou em algumas traduções, Mardoqueu. Abre aí, livro de Esther, capítulo 4, no verso 14. Capítulo 4, verso 14. Você crê que Deus está aqui? Ele está. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Pode ter convicção disso no seu coração. E aonde Ele está, tudo é transformado, tudo é mudado, milagres acontecem. Amém, queridos? O livro de Esther, ele foi escrito num período onde o povo de Deus estava passando por um momento de cativeiro, um momento de prisão. E essa história acontece no reinado do rei Assuero. O rei Assuero, ele dominava sobre cerca de 127 províncias, 127 reinos. E Assuero estava num tempo onde estava dando uma festa, celebrando conquistas, celebrando e dando uma festa para o seu povo. E num determinado dia ele manda chamar a rainha Vasti. E a rainha, ela também estava dando uma festa. Estava acontecendo uma festa com o rei, estava acontecendo uma festa para a rainha. Porém, a rainha, ela não vem. A rainha, ela desobedece o rei, ela se rebela contra o rei. E acontece de ela ser expulsa do reinado. Ela perdeu o posto dela de rainha. E é feita uma seleção, um processo seletivo para escolher a nova rainha, né? E a moça de quem o rei se agradasse iria se tornar a rainha. Na cidade de Suzã morava Mordecai, o primo da rainha Esther, judeu benjamita, e ele cuidava da sua prima, porque os pais da Esther haviam morrido. Então ele cuidava da Esther como pai, cuidava dela. E Hegai, ele era o responsável pelo processo seletivo, por escolher a nova rainha. E Esther, por ser uma jovem muito bonita, foi escolhida para participar desse processo seletivo, desse concurso de beleza, para ver quem seria a nova rainha, a nova companheira do rei. Porém, ela participou com mais 7 jovens, moças, virgens, que moravam já no palácio real. E ela era a única que não morava no palácio real. Esther era a única judia, era a única que não morava entre os funcionários do rei, os conhecidos do rei. Essas 8 mulheres, elas fizeram um tratamento de beleza. Olha só, mulheres, um tratamento de beleza para se preparar para se encontrar com o rei. Sabe por quanto tempo? Por 1 ano, por 12 meses, elas se prepararam para se apresentar para o rei. Quando chegou a vez da Esther se apresentar, o rei amou ela mais do que as outras. Ela achou o favor do rei, ela encontrou graça aos olhos do rei, e o rei a escolheu. Todo esse tempo que foi passando, desse processo seletivo, desse concurso de beleza, tudo isso que foi acontecendo, o primo dela, Mordecai, foi aconselhando Esther e falou para ela não dizer que ela era judia, que ela estava concorrendo com essas mulheres que já viviam no palácio real, e provavelmente tinha ali parentes, né, que eram influentes ali no meio, né? Nós podemos enxergar isso como um meio político, algo que estava acontecendo ali. A próxima rainha, quem seria da família da próxima rainha? Quem teria, né, o nome do rei agora no hall da família, enfim. E Mordecai vai aconselhando ela: não diga que você é judia, porque os judeus estavam passando por esse tempo de escravidão.
Eles eram escravos, eles estavam ali como funcionários, como servos. E ele sempre ficava perto ali da porta do palácio real. Num dia desses, Mordecai ficou sabendo de um plano de que 2 servos do rei, 2 eunucos do rei, estavam fazendo para assassinar o rei. Então o primo de Esther estava ali trabalhando próximo à porta do palácio real, e ele ouve a respeito de um plano de 2 servos do rei para matar o rei. E ele vai e conta para Esther. Nesse caso, Esther já tinha sido escolhida como a rainha. Ela já era a rainha, já tinha ganho o concurso, e agora ela era a rainha. E Mordecai vai e conta para Esther: está acontecendo o seguinte, estão planejando matar o rei, assassinar o rei. Vai e fala para o rei, são aqueles 2 servos, aqueles 2 eunucos. Ela foi e contou para o rei, disse que foi seu primo que havia dito: meu primo Mordecai falou que tem 2 eunucos, 2 servos, 2 funcionários, bolando um plano para te matar. O caso foi investigado, e aconteceu que era verdade. O rei descobriu que era verdade, e eles foram enforcados, eles foram colocados numa forca e enforcados. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Amã era um outro funcionário do rei. Amã era um outro funcionário da alta corte, e ele é engrandecido agora pelo rei. Tudo isso vai acontecendo no livro de Esther, tá bom, gente? Tudo isso vai acontecendo. Esse Amã, que era um outro funcionário do rei, agora ele é promovido, e o rei o coloca num cargo acima de todos os outros funcionários. Ele fica acima de todos os outros funcionários. E agora todos se curvavam diante de Amã. Amã ia passando, por respeito, por reverência, os outros funcionários se inclinavam diante de Amã, porque agora ele estava acima de todos os outros, conforme o rei havia ordenado. Porém, o primo da rainha, Mordecai, o primo da Esther, não se inclinava, ele não se prostrava diante de Amã. O que acontece? Amã começa a ficar com raiva. Por que esse cara, só porque ele é primo da rainha, vamos imaginar o que Amã pensava ali. Por que ele começou a ficar com raiva de Mordecai? Só porque ele é primo da rainha agora? Só porque ele agiu com lealdade para com o rei? Ele foi leal, o rei, ele entregou aqueles 2 eunucos que queria matar o rei, estavam fazendo um plano para matar o rei. Por que agora ele não quer se curvar diante de mim? Por que ele não quer reverenciar a mim? E a partir daí, Amã começa a mostrar sua insatisfação contra Mordecai, e passa agora a fazer um plano para destruir não só o primo da rainha, mas todos os judeus que viviam nessas 127 províncias que estavam sob o domínio do rei Assuero. Pode ficar aí no capítulo 4, eu vou ler para vocês o plano que Amã estava armando. Está no capítulo 3, no verso 8. Então Amã foi ao rei Assuero e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos, e não obedecem às leis do rei. Portanto, olha o que ele fala: não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo, para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou, e para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Então o que está acontecendo aqui? O livro de Esther conta a história de um momento em que o povo de Deus, mais uma vez o povo de Deus, está sendo ameaçado de ser extinto, está sendo ameaçado de ser eliminado da face da terra, totalmente destruído. Porém, aparece nesse cenário a Esther e seu primo Mordecai. Esther encontra favor aos olhos do rei e se torna rainha.
E Mordecai, o seu primo, que cuidava de Esther, que criou Esther, agora ele começa a ter uma influência muito grande no reinado, no governo, para que o povo de Deus tivesse o livramento, para que o povo de Deus não fosse destruído. É bolado esse plano para a destruição do povo, e nós vamos pensar aqui motivos para que Amã começasse a ter raiva de Mordecai. Primeiro, a prima dele se torna rainha. Imagine comigo, todo mundo, todos os parentes das outras 7 moças, eles são parentes, elas são, todos os parentes das outras 7 moças trabalham ali no Palácio Real. Então eles imaginam que alguma delas seria a rainha, alguma delas entraria para a família real. Mas nenhuma delas entra. Quem entra é uma de fora, uma que ninguém conhece, uma que não tem sangue real, uma que é de outro povo. Então um motivo para que Amã ficasse com raiva de Mordecai. O segundo motivo é que Mordecai desfaz o plano dos eunucos de assassinar o rei. E eu fico me pensando, será que Amã estaria também por dentro desse plano? Será que Amã também não queria ver o rei morto? Para que de repente ele governasse, afinal agora ele era segundo do rei, ele estava praticamente na sucessão do rei. Será que ele não fica bravo com Mordecai por causa disso também? E começa a perseguir Mordecai? E por terceiro, que é bem esclarecido na palavra de Deus, é bem aparente, é que Mordecai não se inclinava por ele. Então, por que Mordecai não se inclinava diante dele? Podia ser por 2 motivos: um, por ser judeu e não se inclinar, se dobrar apenas diante de Deus, o Senhor, Yahvé. E o segundo motivo, que ele não respeitava Amã como os outros, porque poderia ser que Amã estivesse envolvido nessa trama de matar o rei. Então agora Mordecai fica sabendo desse plano de Amã, e qual é a postura dele? Agora ele fica sabendo que é uma ameaça de destruição do povo de Deus, do povo judeu, e ele se humilha, ele rasga suas vestes, e ele clama a Deus, e ele caminha pela cidade, e chega até a porta de novo do Palácio Real, clamando, triste, com roupa de humilhação, as suas vestes rasgadas, joga cinzas na cabeça. Era essa a forma de mostrar, de expressar tristeza naquele tempo. E ele chega até diante da porta do Palácio Real, e ele clama, e ele grita, ele chora muito triste, se humilha diante de Deus, ele clama a Deus. O que acontece? Quando nós ficamos sabendo de alguma notícia triste, qual a nossa reação? Qual a nossa postura? Quando eu e você ficamos sabendo de uma situação difícil, de uma crise. Saiu uma notícia essa semana, que uma empresa lá na China está passando por um momento difícil. O que aconteceu? Todas as bolsas do mundo inteiro despencaram, caíram mais de 3%, porque uma notícia lá da China veio viajando pelo mundo todo. Olha qual foi a reação da economia mundial, da economia do mundo. Agora eu e você, quando nós ficamos sabendo de uma notícia triste, uma notícia ruim, de uma possível crise, qual é a nossa reação? Como nós reagimos? Nós fazemos como Mordecai fez, como o primo da rainha fez, nos humilhamos diante de Deus, clamamos a Deus, buscamos a Deus, ou tomamos outra postura? Qual é a nossa reação? Qual é a sua reação? Como você, como eu, como nós nos comportamos diante de uma situação como essa que o povo judeu estava passando? Meus irmãos, lembrando que na Bíblia o povo judeu sempre representa a igreja, tá bom? Tudo bem? O povo judeu sempre representa a igreja, tá? Por quais notícias hoje nós temos passado, quais notícias nós temos ouvido hoje a respeito da igreja?
que vão fechar as igrejas, que vão ter que fazer casamento de homossexual, senão o pastor vai preso. Quais as notícias que nós temos ouvido hoje a respeito da igreja? Segundo, a rainha fica sabendo e envia roupas novas, mas Mordecai não troca o clamor e a humilhação pelo conforto. Mordecai estava clamando ali na porta do palácio real, estava clamando a Deus, estava triste, estava se humilhando. A rainha ficou sabendo, chegou aos ouvidos da rainha: olha, rainha, o seu primo, ele está lá na porta do palácio real, com roupas de pano de saco, com cinza na cabeça, clamando a Deus. E então ela fica sabendo e ela manda enviar roupas para que Mordecai se sentisse mais confortável, se sentisse bem. Porém, o primo dela não aceita. Por quê? Porque as roupas não iam trazer a solução. As roupas novas, as roupas boas não iam trazer solução. A solução era outra. O povo estava sendo ameaçado de ser morto, de ser aniquilado, de ser destruído. Eles precisavam de uma outra solução. O que muitas vezes nós nessa situação, como nós podemos ver? Nós passamos algumas vezes por situações onde, ao invés de continuarmos pagando o preço, suplicando a Deus, caminhando no caminho que Jesus tem para nós, por troca de alguma facilidade, por troca de algum conforto, nós deixamos de lado a verdadeira solução? Como nós reagimos diante de uma situação parecida como essa? Trocamos, agora isso aqui chegou um conforto para mim, chegou algo que vai amenizar aqui, não vai trazer solução, mas vai amenizar. Eu troco ou eu não? Eu continuo no caminho, eu continuo procurando a solução, eu continuo buscando a verdadeira solução. Outra coisa, Esther envia um eunuco para se informar e Mordecai explica toda a situação. O que acontece? Ela mandou os presentes para o seu primo, porém o primo não aceitou. E Mordecai manda um recado para Esther, e Esther fica sabendo o que está acontecendo. Porém, Esther diz a primeiro momento que ela não podia fazer nada. Mordecai fala para ela: nós estamos passando por uma situação assim. Vou ler o texto para vocês agora. Vai no capítulo 4, verso 13. Eu falei verso 14, vai um versículo antes, verso 13. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. O que acontece aqui? Mordecai fala para ela da situação, e ela diz que não, eu não posso fazer nada, porque se eu entrar na presença do rei, havia uma lei naquela época: se a rainha entrasse, se qualquer pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamada pelo rei, morreria. Se o rei não estendesse o cetro dele, que representa a autoridade real, se o rei não estendesse o cetro sobre aquela pessoa seria morta. Então Esther, ela tenta poupar a vida dela em primeiro lugar. Ela: não, se eu for lá, avisa o meu primo, se eu for lá eu vou morrer. Mas aí Mordecai vai e diz isso: não pensa, esse versículo que nós acabamos de ler, não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Afinal de contas, Esther também era judia. E no verso 14 ele diz assim: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai serão destruídos. Mas quem sabe se não foi para esse momento, um momento como esse, foi que você foi levantada como rainha. Olha só, Mordecai agora dá um ultimato, dá um checkmate na Esther, coloca ela na parede. Fala: você está aí pensando só que você vai se safar,
todo o povo judeu, todos os judeus estão sendo ameaçados de morte. Será que não foi por causa desse momento que Deus colocou você como rainha? Te colocou nessa posição ao lado do rei para poder influenciar o rei? Será que não foi por causa disso que Deus te colocou como rainha? A Esther, ela estava com medo. A Esther estava preocupada. Ela não queria. Mas através da influência do seu primo, dessas palavras, Esther então, ela vai e anuncia, manda o recado para o primo dela, para o Mordecai. Vai lá e fala assim para ele. Então anuncia um jejum, 3 dias, sem comer, sem beber, de dia, de noite, e orem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei, e se eu morrer, eu morri. Orem por mim. E então Mordecai vai e avisa todos os judeus das províncias, e todo mundo ora e jejua por 3 dias. Depois de orar e jejuar por 3 dias, Esther também orou e jejuou por 3 dias. As servas de Esther orou e jejuou por 3 dias. Ela vai e marca a sua audiência com o rei Assuero. Ela entra na presença do rei, e o rei estende o cetro para ela. Ela encontra favor diante do rei. O rei então pergunta para ela o que ela quer, o que ele pode fazer por ela. E ela então diz para o rei que vai preparar um jantar, e convida o rei para participar desse jantar, e pede que Amã também participe desse jantar. E eles vão, e eles jantam, e ela pede que novamente no dia seguinte, lá nesse jantar, o rei pergunta para ela: o que você deseja, o que você quer? E Esther diz para o rei: vem de novo amanhã, vou preparar outro jantar amanhã, vem você e Amã de novo, venha jantar, vamos jantar. Eu peço, se eu achei graça aos olhos do rei, venha jantar de novo. O que acontece? Amã estava com esse plano elaborado para destruir o povo de Deus. E Esther, após ter jejuado, após ter buscado ao Senhor, faz esse jantar para o rei e para Amã. E Amã, ele sai alegre, ele chega na casa dele, aos seus familiares e amigos, e ele conta tudo o que está acontecendo. Olha, o rei me chamou, a rainha Esther só chamou a mim, mais ninguém. O rei quer me exaltar, o rei quer preparar uma honra para mim. O que a gente pode ver aqui, meus irmãos? Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas não vai dar tempo para falar hoje. Mas o que a gente pode aprender aqui, que eu quero passar para vocês aqui? Em primeiro lugar, Mordecai, ele é alvo de inveja, ele é alvo de um plano maligno, porque ele foi uma boa pessoa, porque ele foi leal ao rei, porque ele foi fiel a Deus, e porque ele se importou com o seu povo. Mordecai, o primo da rainha, ele não se dobra a outras pessoas a não ser o Senhor. Aonde eu e você estivermos, surgirão situações que vão tentar nos fazer se dobrar diante daquela situação, diante de alguém. Mas qual é a nossa postura diante desse texto? Qual a postura nós devemos ter? Não se dobrar, adorar somente ao Senhor. Uma vez, quando Jesus saiu para jejuar, levado pelo Espírito Santo, após o final do jejum, ele teve fome. E quem que apareceu para ele? O diabo. Nós sabemos essa história. E o diabo fala para ele: se dobre diante de mim. E ele fala: não adorará somente ao Senhor seu Deus. Nós devemos adorar somente a Deus, não importa a situação, não importa a necessidade. Naquele momento Jesus estava tendo uma necessidade, ele estava com fome, fazia 40 dias e 40 noites que ele não comia. E o diabo vai e coloca um manjar diante dele. Transforme aquela, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus responde a ele com a palavra, fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Qual é a nossa necessidade? Não importa qual ela seja, não estou desmerecendo as nossas necessidades,
Não estou desmerecendo as dores que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, mas não importa quais sejam, não podemos nos dobrar para alcançar favor, para adorar outra coisa que não seja o Senhor. Mordecai fez isso. Mordecai, ele é fiel ao rei. Ele fica sabendo de um plano para destruir o rei, mas ele é leal, ele é fiel, e ele não se junta a esse complô. Talvez se ele se juntasse a esse complô e esse plano continuasse, desse certo, talvez ele receberia uma posição privilegiada ali no meio daquele povo. Talvez se ele se juntasse com aquelas pessoas, é verdade, vamos matar o rei, vamos acabar com isso e vamos começar um novo reinado aqui. Amã vai ser o rei, e eu vou ser aqui alguém que vai andar do lado do rei. Não, ele não se corrompe, ele não se junta ao complô, ele é diferenciado, ele se distingue daquele povo e não se junta ao complô. Ele permanece fiel, ele permanece leal, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem caráter. Amém, meus irmãos? Ele é fiel, ele permanece fiel. Terceiro, ele é fiel ao seu povo. Mordecai, ele é fiel ao povo judeu. Quando ele fica sabendo do plano, ele não chora só por ele. Ele poderia falar para a prima dele, que era a rainha: olha, é o seguinte, o povo vai morrer, a galera, os crentes vão morrer, mas como você é a rainha e eu sou o seu primo, nós fica por aqui mesmo, vai ficar tudo bem para nós, não vai acontecer nada, livra a minha pele, eu livro a sua, e tudo bem. Meus irmãos, não, ele é compromissado com o seu povo. Como eu disse, o povo judeu representa a igreja de hoje, e a pergunta que fica nessa noite é: eu sou compromissado com os meus irmãos? Eu sou compromissado com o meu povo? Eu tenho compromisso com a família espiritual que eu pertenço? Quem aqui é filho de Deus? Não é? Somos irmãos, somos um povo, somos o povo de Deus. Qual é o nosso compromisso? Qual é o seu compromisso com o povo de Deus? Qual é o seu compromisso com os filhos de Deus? Mordecai, ele se mostra compromissado com o povo de Deus. Então, nós aprendemos aqui 3 coisas. Hoje talvez a gente tente no outro dia terminar essa mensagem, mas 3 coisas nós pudemos aprender aqui. Por nossa conduta, Mateusão, escuta bem, por eu ser uma pessoa honesta, por eu ser uma pessoa sincera, por eu ser uma pessoa que busca Deus, muita gente vai ter inveja de mim, vai tentar o meu mal, vai tentar me excluir, vai tentar te excluir, vai tentar te afastar, por eu ser uma pessoa boa. Eu não posso parar de ser uma pessoa boa, eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer, e Deus que vê todas as coisas, Ele vai me honrar, Ele vai te honrar. Deus que está vendo a nossa postura, Deus que vê a intenção do nosso coração, Ele vai nos honrar. O livro de Esther mostra isso. Mordecai, ele foi, por que eu destaquei lá o nome da mensagem, o primo da rainha? Porque, por causa da influência dele, por causa do posicionamento dele, por causa do compromisso dele para com o rei, com Deus e com o seu povo, o povo judeu não foi destruído. E nesse verso 14, que é o texto-chave desse livro, ele diz: se você não fizer nada, Deus vai levantar socorro. Ele fala, vamos ler desde o início, verso 14: porque se você ficar calada, de outro lugar virá o que? O livramento para os judeus. Mordecai conhecia a aliança de Deus com o povo judeu, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Mordecai sabia da história, de quantas vezes tentaram acabar com o povo judeu,
Mas ele disse para sua prima, a rainha: se você ficar quieto, de algum lugar vai vir o socorro, porque Deus é fiel. Queridos irmãos, diante da dificuldade que nós passamos, dia após dia, diante das lutas, não se esqueça, Deus vai nos trazer livramento. Deus vai te trazer livramento. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus tem uma aliança com o seu povo. Se nós permanecermos fiéis, se nós continuarmos caminhando com Deus, o livramento vai vir de algum lugar. Por um momento, Jesus conta nos evangelhos a respeito de quem falaria a respeito do evangelho, de quem comunicaria as boas novas, de quem falaria a respeito de Jesus. E diante ali dos fariseus, diante de um debate, Jesus fala assim, ó: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se o povo se calar a respeito do Filho do Homem, se o povo se calar a respeito do Filho de Deus, as pedras clamarão. Ou seja, não tem como. Agora, trazendo aqui para um ponto a respeito do compromisso com a família cristã, com o povo de Deus. Meus irmãos, se eu e você não nos comprometermos, se a gente não tiver compromisso com a casa de Deus, Ele vai levantar pessoas para fazer a obra dele. Ele vai levantar pessoas, Ele vai fazer a obra dele. O que nós temos é um privilégio de poder cooperar com Deus, ajudar a Deus. Imagine, nós podemos ajudar a Deus a fazer a obra. Imagine, Donizete é pedreiro dos bons. Deus tem uma obra para fazer. Ele dá o privilégio do Donizete ir lá e ajudar na obra. Imagine isso, não tem como imaginar. É algo que vai além da nossa capacidade mental. Mas nós temos esse privilégio. É um privilégio para mim poder vir aqui, preparar tudo, para quando os meus irmãos chegarem, uau, nós podemos compartilhar a palavra de Deus, nós podemos sair daqui edificados, nós passarmos o dia de trabalho com situações, o dia em casa com situações difíceis, com lutas, às vezes chegar aqui sem esperança, mas sentar nessa cadeira e poder compartilhar a esperança, compartilhar a vida de Deus, e olhar para você saindo por aquela porta, animado, edificado, nem que seja com um pouquinho mais de fé, mas sair daqui com um pouco mais de fé. Eu me sinto privilegiado. E quando eu li esse texto, eu vi a respeito do compromisso dele com o povo de Deus, eu queria compartilhar isso com você, para que você também pudesse ter esse sentimento, buscar esse sentimento de o privilégio de eu poder cooperar com Deus, com aquele que é todo poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Que nós possamos pensar nisso nessa noite. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos em chegar no culto como esse e ouvir uma palavra exatamente como nós pensamos, mas a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, ela não se limita àquilo que nós entendemos. Às vezes você ouve uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que você pensa que precisava, mas você está sendo renovado, porque como eu disse no início, onde há 2 ou 3 reunidos, ali Jesus está. Jesus é a fonte de águas vivas. Nós estamos sendo renovados por estar na presença dEle. Ele é a fonte de águas vivas, Ele é a fonte da energia, Ele é a fonte de energia que sustenta o sol, Odirley, que alimenta o sol. Ele nos alimenta, Ele nos vivifica. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu creio que por hoje é isso que nós vamos compartilhar. Queria pedir para você ficar de pé. Espero que você tenha sido edificado, abençoado.
Eu vou tentar fazer uma segunda parte dessa mensagem, tá bom? Porque para nós vermos o que aconteceu com Mordecai. Se você quiser lá na sua casa, pega o livro de Esther e leia o livro de Esther. E no próximo culto, acredito que no próximo culto agora nós vamos ter uma comunhão, tá bom? Quarta-feira que vem nós vamos fazer uma comunhão. Talvez aí um cachorro quente, um guaraná, sentar aqui, colocar uma música aqui no YouTube e ter um momento de comunhão, tá joia? Eu vou confirmar isso lá no grupo com vocês. E na outra quarta eu vou, se Deus permitir, eu vou tentar pregar a segunda parte do livro de Esther, o que acontece com Mordecai, como que Deus dá o livramento, aquilo que o inimigo planejava contra o povo de Deus, se vira contra o inimigo, tá bom? É maravilhoso. Então eu te aconselho, incentivo, leia o livro de Esther na sua casa. Leia o livro de Esther, é um livro bem curtinho, são 10 capítulos pequenininhos e muito bacana, muito legal. Tá joia? Tudo bem? Vamos orar, feche seus olhos.